Então vamos lá, continuando o tecido muscular. Antes que nós venhamos a iniciar o assunto de hoje, claro, quero voltar com você na aula anterior e recapitular alguns pontos mais importantes, tá? Tecido muscular, origem dele, mesodérmica, todo músculo vem da mesoderma, tá? Todo tecido muscular vem da mesoderma. Lembra que o conjuntivo vem da mesoderma também? Todo conjuntivo vem da mesoderma, né? E nós visualizamos a nomenclatura do muscular. Tudo aqui tem nome próprio, tem nome diferente. Exemplo, a célula muscular, por ser comprida, é chamada fibra muscular. Lembre-se disso, tá? E nós temos três tipos principais de tecido muscular: o liso, o estriado cardíaco e o estriado esquelético. Vimos a velocidade da contração e o tipo de contração, se é voluntária ou involuntária. LL, a lisa é lenta. LL, a lisa é lenta. A musculatura lisa, encontrada nos órgãos internos, com exceção do coração, ela é lenta, é uma contração mais lenta e involuntária. Claro, os órgãos internos, a musculatura desses órgãos contrai involuntariamente, é inconsciente, não depende da minha vontade. O coração também é involuntário, porém o coração é estriado cardíaco. É uma contração agora rápida, mas continua sendo involuntária, que não depende da minha vontade. Claro, o coração é voluntário, bate, para, bate. Não, você não comanda o batimento cardíaco, ele é involuntário. E a musculatura que hoje vai nos interessar bastante, que é a chamada musculatura estriada esquelética, aquela que está ligada principalmente ao esqueleto, né? Além de ser de contração rápida, ela é voluntária, é a única voluntária que acontece, a contração acontece de acordo com a minha vontade, certo? Essa musculatura estriada esquelética apresenta músculos aos pares com papéis antagônicos, muito comentado em provas. Qual o tipo de musculatura que apresenta pares de músculos com função antagônica? Quer dizer, dois músculos que têm funções inversas fazendo a mesma coisa. Como assim fazendo a mesma coisa? Quando ambos contraem, têm papéis diferentes. Quando ambos relaxam, têm papéis opostos, têm papéis diferentes. Exemplo, na parte anterior do meu braço, junto com o antebraço, eu tenho o bíceps, tá? O bíceps, quando contrai, provoca flexão. No lado oposto, o tríceps, quando contrai, provoca extensão. Então, você pode perceber que são músculos aos pares com funções antagônicas. É o único, tá? Pode dar mais coração quando contrai, pode contrair, quando relaxa, né? Tem papéis antagônicos. Não, mas é um músculo só, não são pares. O mesmo músculo contrai, faz uma coisa, relaxa, faz outra coisa. Eu estou comentando que músculos aos pares, que quando contraem, têm papéis diferentes, e quando relaxam, têm também papéis diferentes. Músculos aos pares com funções antagônicas. Apenas a musculatura estriada esquelética, tá? Hoje nós vamos aprofundar nesse tipo de musculatura, que é a musculatura estriada esquelética, ok? Então vamos lá, segunda aula sobre esse assunto, tecido muscular, muito interessante. E nós hoje já aprofundaremos nessa massa muscular avermelhada, nessa mocinha, no caso dessa figura. Dato, como é que você sabe que é uma mocinha? Mas é muito óbvio, né? Então, essa mocinha espetacular, muito bonita, olhos azuis dessa mocinha, ela tem essa parte avermelhada, essa musculatura que nós chamamos de musculatura estriada esquelética. Vamos lá. Essa musculatura avermelhada, que é a musculatura estriada esquelética, nós temos vários fatores que explicam essa cor avermelhada que a musculatura possui. Para nós, os dois principais fatores: a quantidade de vasos sanguíneos. A quantidade de vasos define a cor da musculatura. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo avermelhado deixa essa musculatura mais avermelhada ou menos avermelhada. O principal fator, além dos vasos sanguíneos, que dá essa cor vermelha, é um tipo de proteína muito importante, chamada de mioglobina. Não confunda com hemoglobina. A proteína hemoglobina, aquela proteína que faz parte da hemácia, ela transporta gases, principalmente o oxigênio. Essa proteína mio quer dizer músculo, proteína do músculo. Essa mioglobina, ela principalmente armazena oxigênio. Ela é estoque de oxigênio para a musculatura, para que resulte em contração muscular. Vamos associar as ideias? É o oxigênio. Vasos sanguíneos, sangue, transporta oxigênio. Mioglobina armazena oxigênio. Esse oxigênio é essencial para que haja contração muscular, né? Mecanismo aeróbio. Então, perceba que essa cor da musculatura, essa cor avermelhada, está ligada também ao oxigênio, que vai resultar em mais ou menos contração. Eu vou bem devagarzinho para você entender. Então, quer dizer que tem uma musculatura estriada esquelética, ela é bem mais avermelhada. Por quê? Maior quantidade de vasos e maior quantidade de mioglobina. Nós temos uma musculatura estriada esquelética menos avermelhada, um pouco mais rosada, para branca. Você vê isso
no peito do frango, ele é bem branquinho, a coxa mais avermelhada, não é? Essa musculatura mais branca, mais rosada para branca, ela tem menos vasos sanguíneos e uma quantidade menor de mioglobina. E aí se baseia o nosso entendimento para entender o tipo de contração que essas musculaturas vão exercer em alguns tipos especiais de atividade, tá? Quer dizer que os dois principais fatores que definem essa cor avermelhada da musculatura é a presença de vasos em maior ou menor quantidade e a quantidade da proteína mioglobina. E essa mioglobina armazena oxigênio, não é isso? E a presença dessa mioglobina, como citado, define a cor mais ou menos avermelhada, juntamente com os vasos sanguíneos, que a musculatura estriada esquelética possui. Ou seja, quanto mais mioglobina, mais avermelhado será essas células desse tecido muscular. Quanto menos mioglobina, menos avermelhado, tá? São as chamadas fibras brancas e fibras vermelhas. A fibra vermelha seria maior a quantidade de vasos e também de mioglobina. A fibra branca, também chamada fibra rosa, depende da prova que você encontra, do vestibular que você presta. A fibra branca ou rosa, uma quantidade menor de vasos, uma quantidade menor de mioglobina, tá? Então a vermelha é mais escura, mais avermelhada, porque tem mais vasos e mais mioglobina. Concorda que vai ter mais oxigênio, já que a mioglobina armazena oxigênio? Já a fibra branca ou rosa, quantidade menor de mioglobina, quantidade menor de vasos, circula menos oxigênio, certo? Também chamada fibra muscular do tipo 1 e fibra muscular do tipo 2. A do tipo 1 seria essa fibra mais avermelhada e a do tipo 2 essa fibra mais esbranquiçada. Cuidado com os exercícios que vem jogando palavras com a gente aí. A fibra vermelha, número 1. A fibra branca, número 2. Não falou tipo 1 e tipo 2, falou 1 e 2 na sequência. A fibra branca, 1. A fibra vermelha, 2. Não falou tipo, falou na ordem que apareceu no exercício. Isso é muito complicado quando aparece. A fibra vermelha é chamada tipo 1 e a fibra branca é chamada tipo 2. A fibra vermelha tipo 1, como tem mais mioglobina, armazena mais oxigênio, óbvio. E a fibra branca, como tem menos mioglobina, armazena menos oxigênio. Então, obviamente, se a fibra vermelha tem mais oxigênio, predomina uma atividade aeróbia, mas é óbvio, né? E quem tem menos oxigênio, uma atividade anaeróbia. Vamos lembrar, atividade aeróbia, mecanismo de respiração. A produção de energia não é maior, em média, 38 ou 36 ATPs, que a gente vê muito isso em ensino médio, né? E na atividade anaeróbia, mecanismo fermentativo, nessa massa muscular, é a fermentação lática, né? O saldo de ATP são apenas 2. E dependendo do tipo de atividade que a musculatura faz, né, ela gasta mais ou menos energia. Aí vem todo o entendimento do conteúdo. Quer dizer que a fibra vermelha tem mais mioglobina, tem mais vasos, circula mais oxigênio, armazena mais oxigênio, predomina uma atividade aeróbia. É aquela que produz mais energia porque gasta mais energia. Tá vendo? É fácil pensar. Então, o time está aqui para facilitar a sua vida. Nós estamos aqui para isso. Já a fibra branca tem menos mioglobina, armazena menos oxigênio, tem uma quantidade menor de vasinhos sanguíneos, o fluxo sanguíneo é menor, transporta menos oxigênio. Atividade anaeróbia, mecanismo fermentativo, produz uma quantidade menor de energia, já que produz menos, ela gasta menos. Certo? Então, vamos colocar na tela isso quanto à quantidade de energia, tá? Quer dizer que a aeróbia, ela produz mais energia, mecanismo de respiração, e a anaeróbia, menos energia, mecanismo de fermentação. Acabamos de falar que tem a ver com o tipo de atividade, né? Então, vamos criar uma ideia. Quando você fala maratonista e velocista, sabe o que é um velocista? Velocista, por exemplo, é quem faz salto em vara, corrida de 100 metros. Quando você compara os dois tipos de musculatura desses indivíduos, desses atletas de alto rendimento, a predominância da branca e da vermelha muda. Deixa eu te contar uma curiosidade. Nós nascemos mais ou menos com a mesma quantidade de fibras brancas e vermelhas. Fatores genéticos entre nós, diferentes entre nós, faz predominar um tipo de fibra ou outro. Acontece isso, mas normalmente a quantidade é bem equivalente em todos nós. Dependendo da atividade que você realiza, olha o chamado condicionamento físico. Entre vários fatores que podem ser explicados, um dos fatores é o tipo de fibra. Dependendo da atividade que você realiza, haverá uma conversão de fibras, da branca em vermelha ou da vermelha em branca. Então, de acordo com a atividade que você faz, há um tipo de fibra predominante. Vamos falar, maratonista, não é atividade de longa duração? Se dura mais, gasta mais o quê? Energia. É a fibra vermelha que é a tipo 1. Tem mais oxigênio, produz mais energia e gasta mais energia. É o maratonista, corrida de longas distâncias, revezamento. Já a atividade de curta duração, corrida de 100 metros, salto em vara, são atividades que gastam menos energia, mais alto. São atividades explosivas. Espera aí, não confunda.
A atividade é explosiva pelo tipo de energia gasto naquele momento. Eu vou te mostrar. Agora, quanto à durabilidade, a atividade explosiva, como salto em vara, corrida de 100 metros, o velocista, é uma atividade de curta duração. Já que dura pouco, ela gasta menos energia. Então, no maratonista, é um gasto maior de energia, predomina a fibra vermelha. Já no velocista, é uma atividade de curta duração, ela dura menos, gasta menos energia, predomina a fibra branca ou do tipo 2. Deixa eu fazer um outro exemplo com você. Aves, que é muito comum em vestibular. Aves. Se você olhar um frango, você compara o peito com a coxa, citado anteriormente aqui. Perceba que a cor do peito é mais esbranquiçada. Algumas pessoas falam, eu não gosto do peito do frango, ele é meio sem graça, ele é muito seco. Tem gente que gosta, né? Claro. Estou falando de paladar, de sabor, de gosto aqui. Mas o peito é mais seco, é mais branquinho. Já a coxa é mais suculenta, é mais avermelhada. Por quê? É o tipo predominante de fibra. No peito é mais fibra branca, tipo 2, e na coxa mais vermelha, que seria tipo 1. Ela gasta mais oxigênio. Mas por quê? Quem contrai mais? O peito ou a coxa? Quem contrai mais no frango? É o peito? O peito fica, contrai mais? Não fica. É a coxa que contrai mais. O frango sai correndo. Como a coxa contrai mais, ela gasta mais energia, portanto, mais avermelhada, mais mioglobina, quantidade maior de vasos sanguíneos, circula mais oxigênio. Atividade aeróbia. Já o peito, como contrai menos, gasta menos energia, fibra branca tipo 2, menos oxigênio. Está vendo que legal? Vamos comparar tipos de aves agora. Você conhece cegonha, aquela ave magra, de asas longas, pernuda? Qual que é a profissão da cegonha em desenhos animados? Ela é o carteiro, ela é a ave que leva o neném no bico, não é assim? É uma ave migratória. Olha a característica de uma ave migratória. Magra, asa longa, tá vendo? Por quê? Para bater a asa com mais leveza, mais lentamente, mas gasta muita energia, porque é uma ave migratória, predomina na cegonha a fibra vermelha. Já aves pequenininhas que não voam, por exemplo, conhece codorna? Aquele ovinho pequenininho que você gosta de comer às vezes, sabe? A codorninha, ela é pequenininha. Já viu uma codorna ou não? Eu vou colocar aqui no cantinho para você ver. Ah, nunca vi uma codorna. Codorna é um pintinho obeso. É super bonitinha. A codorna parece um patinho, ela é gordinha, super bonitinha. Já tentou pegar uma codorna? Solta uma codorna na sua sala e tenta pegar. Nossa, mas é difícil. Ela vai acabar com a sala. Aí você fala, vou desistir, não vou pegar. Esse é o erro. Se você correr atrás dela, ela vai cansar e vai parar de correr. É a fibra branca. É uma atividade de velocista, ela é muito rápida, porém de pouca durabilidade. Ela cansa com facilidade, porque tem menos oxigênio. Então, uma ave grande, magra, migratória, fibra vermelha. Uma ave mais gordinha, asinha pequenininha. Você pode perceber a codorna, tem uma asa pequenininha. A codorna é uma bola com uma asa desse tamanho, parecendo as aves lá do Harry Potter, não é? Não existe. Então, entenda. A codorna é mais rechonchudinha, mais redondinha, charmosinha. Ela pesa. Então, ela não voa com grande facilidade como uma cegonha voa. Ela é pesada, porque predomina também, no caso da codorna, a fibra branca, que produz menos energia, já que ela gasta menos energia. Certo? Vamos colocar isso então. Quer dizer que a fibra vermelha, exemplo maratonista, é para atividade de longa duração, e a fibra branca, como a codorna, atividade de curta duração, no caso é o velocista aí. Perfeito? Não é difícil de entender. Quando você compara profissões, tipo de atividade, tudo pode ser analisado a partir do tipo de fibra que a pessoa tem, se é branco ou se é vermelho. Perfeito? Tá. Visualizamos, então, o tipo de contração, se é longa, se é curta, a quantidade de mioglobina, baseado na musculatura estriada esquelética. Vamos agora à contração, tá? Para que eu possa entender a contração, primeiro eu vou entrar na musculatura. Nessa aula, me interessa entender a musculatura estriada e numa próxima aula entender o mecanismo de contração, que ele é muito complicado. Você vai lembrar comigo, chama sarcômero, é onde começa a contração muscular. Eu vou colocar numa aula em separado, porque não é um mecanismo muito comum. Vou mostrar um mecanismo praticamente completo. Para quê? Porque, obviamente, você pode estar prestando um vestibular na área da saúde, você quer prestar medicina, você gosta do assunto. Para você que, às vezes, não é muito sua praia, você não gosta muito do assunto, mas vai prestar vestibular mesmo assim, eu vou colocar uma parte sintética, aquela que você vai usar com quase toda certeza em provas, e aprofundo para aquela pessoa que quer um pouco mais, tá? E é o que nós faremos. Eu vou dividir em aulas, em outra aula, para que você não fique aprofundando naquilo que você não vai utilizar, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar agora a musculatura por dentro, tá? Nós vimos, obviamente, os tipos de fibra branca e vermelha. Agora, olhando por dentro do músculo, não parece aquele pedaço de carne que aparece no desenho animado, viu? Alguém fica segurando a carne, comendo aquele cachorrinho do desenho Tom e Jerry, não é? Aqui o tendão, lembrar que tendão não é músculo, é tecido conjuntivo denso modelado, fibras paralelas conjuntivas ali, e o músculo ele é composto de tecido muscular. Lembre que o músculo tem outros tecidos, e veremos agora, o músculo tem vasos sanguíneos,
que é derivado do tecido conjuntivo. Aqui tem nervos que vão levar à contração e algumas membranas que separam cada parte da musculatura. Que membranas são essas? Então, analisando cada parte do músculo, essa estrutura menor em forma de cilindro é uma fibra muscular. Repetindo, o que é uma fibra muscular? É uma célula muscular que, por ser comprida, lembra uma canetinha, né? É chamada de fibra. Vamos ampliar o desenho? Quando você analisa a fibra muscular por dentro, olha a complexidade dentro de uma célula, dentro da fibra muscular, tá? Não confunda fibra muscular com estruturas menores que nós chamamos de miofibrilas. Parece que é a mesma coisa, mas não é, né? E para você ver em questões, as miofibrilas, a pessoa é a mesma coisa que fibra, não é. A fibra muscular é composta por partes ainda menores que são chamadas de miofibrila, quer dizer, fibras menores. A fibra é a célula, formada por vários bastões ainda menores que são chamados de miofibrilas. Essas miofibrilas, na verdade, são bastões proteicos. Eles são compostos de várias proteínas, duas muito famosas que você chama de actina e miosina. Aí vem toda essa história para você entender contração muscular. Então, essas fibras musculares, que é a célula, é formada por vários bastões menores, miofibrilas. E essas miofibrilas são cordões proteicos, várias proteínas. As principais, actina e miosina. Então, as miofibrilas são bastões formados de actina e miosina. Quer dizer que esses vários bastões juntinhos formam uma fibra muscular. Aí, voltando agora na ideia das membranas que formam o músculo. Essas várias miofibrilas juntinhas, existe uma membrana em volta dessas miofibrilas, formando a fibra muscular. Aí um conjunto de fibras forma algo maior. Esse algo maior forma um músculo. É uma ideia de crescimento, tá vendo? Começa lá na miofibrila. Miofibrilas são cordões proteicos de actina e miosina, que são duas proteínas mais famosas, tá? Esses vários bastões juntinhos, envoltos por uma capinha de conjuntivo, forma a fibra muscular. Então, vamos visualizar. De acordo, é muito legal isso aqui é um pouco mais complicado, né? Então, perceba que, de acordo com a nossa figura, eu coloquei uma membrana em volta da fibra que chama endomísio. N quer dizer dentro, tá? Quer dizer que um conjunto de miofibrilas, uma capa em volta chamada endomísio, forma a fibra muscular. Então, a fibra é um conjunto de miofibrilas. E essas miofibrilas se encontram envolvidas por uma capa de tecido conjuntivo chamada de endomísio. Perceba que eu tenho aqui um conjunto agora de fibras, como vários conjuntinhos, de acordo com a nossa figura. Gente, você entendeu o desenho? É um músculo cortado ao meio, né? Perceba que o músculo tem vários conjuntinhos de fibras musculares. Mas como é que eu formo esse conjuntinho? Existe uma outra membrana em volta das fibras. Essa outra membrana envolvendo as fibras musculares, ela é chamada de perimísio. Perimísio é essa parte esbranquiçada, de acordo com a nossa figura. Perimísio é outra membrana de conjuntivo, tá? Que envolve as fibras, formando o que chamamos de feixe muscular. Feixe é um conjunto de fibras musculares. Feixe. E todos os feixes somados formam o músculo. Perceba que tem uma outra membrana aqui, tá vendo? Essa outra membrana envolve todos os feixes musculares, formando o músculo. Essa membrana mais externa é chamada de epimísio. Então, nós temos três membranas, o endomísio, o perimísio e o epimísio. Vamos lá. Quer dizer que as miofibrilas são bastões proteicos. E esses bastões proteicos, de actina e miosina, juntos, formam a fibra. Como juntos? Uma membrana chamada endomísio envolve as miofibrilas, formando a fibra. Conjunto de várias fibras é um feixe. Como é que você envolve as fibras? Pelo perimísio, que é outra membrana. E o conjunto dos feixes é o músculo, que envolve todos os feixes, outra membrana de conjuntivo, que é o epimísio. Cuidado com alguns autores, alguns livros, que isso vem invertido. Então, o endomísio é a mais interna, a membrana mais interna, que envolve as miofibrilas formando a fibra. O perimísio, peri, no meio, envolve as fibras formando os feixes. E todos os feixes envolvidos pelo epimísio. Já comeu carne de panela? Quando você desfia uma carne, eu estou desfiando o músculo, né? Em feixes. Então, aqueles pedacinhos de carne que você desfia no seu prato, quando você está se alimentando, almoçando, jantando, tomando um lanche, né? Aqueles pedaços desfiados da carne são os feixes musculares. O feixe é formado por fibra, que é formado de miofibrila. Miofibrilas são cordões proteicos de actina e miosina. Conjunto de miofibrilas, fibra. Quem que envolve as miofibrilas? Endomísio. Conjunto de fibras, feixes. Quem envolve as fibras formando feixe? Perimísio.
todos os feixes, músculo. Quem envolve todos os feixes? É o epimísio, ok? Fechando por hoje, nessa aula, sem complicar demais, nós sabemos que esses filamentos de miofibrila são formados de actina e miosina. E ali começa a contração muscular, tá? Ampliando o desenho, vou fechar por aqui bem didático, para você que não vai aprofundar tanto na área. Isso é uma fibra muscular, é uma célula. Olha os núcleos aqui, tá vendo? Eu falei que a estriade esquelética é multinucleada. E perceba que a fibra, que é uma célula, é formada por vários bastões proteicos chamados de miofibrilas, ok? Ampliando uma miofibrila, isso aqui não é uma fibra muscular, não é uma célula, é uma miofibrila ampliada entre várias miofibrilas que formam uma fibra. Essa miofibrila, ela é formada por duas principais proteínas, actina e miosina. A partir dessas proteínas, actina e miosina, presentes na miofibrila, a partir dali haverá o mecanismo de contração muscular, tá? Numa próxima aula eu vou mostrar isso parcialmente, bem superficial para quem não quer aprofundar demais, e o mecanismo mais complexo, mais completão para quem quer aprofundar um pouco melhor no mecanismo de contração muscular. Perfeito? Aula super legal. Gente, eu perco o apetite, é muito gostoso, é muito bom, tá? Na próxima aula, então, contração muscular, fechando esse assunto tão gostoso que é o tecido muscular. Até a próxima aula, fiquem com Deus, um beijo muito grande, tchau!